Fala turma, tudo bem com vocês? Beleza? Como que vocês estão? Pessoal, antes de mais nada, quero pedir licença para que eu possa adentrar dentro da sua casa, na sua residência e a gente só entra quando nós somos convidados, não é verdade? Pessoal, hoje nós vamos na terceira parte daquela reportagem da doença de Wilson, aquela doença que a dona Tânia tem, né? Então, se vocês não viram a primeira e a segunda, volte lá, vejam para vocês entender a terceira parte. É uma doença muito grave e que muitas pessoas podem ter e não sabem que tenha. Antes de mais nada, deixe seu joinha aqui em cima, se inscreva no canal e assim você estará fortalecendo a gente, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar participando, fazendo essa reportagem. Na verdade, eu não sei se é uma reportagem, o que é, mas é um documentário a respeito da doença de Wilson. E se você tiver alguma doença rara que vocês queira passar aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número do meu telefone, as minhas redes sociais, para que você possa entrar, né, lá e falar: Robson, eu quero falar, dá para você falar sobre tal doença, eu vou pesquisar, eu vou atrás e vou colocar aqui também para você, tá bom? Um beijo, muito obrigado, que Deus possa abençoar a cada um, tá bom? Brigadão, pessoal, até a próxima, tchau, tchau! Que seria uma molécula que se liga ao cobre, diminuindo a toxicidade do cobre no fígado. A gente geralmente usa o acetato, o gluconato ou o sulfato de zinco. O acetato, por exemplo, na dose de 150 mg em 3 doses. Efeitos adversos gastrointestinais, então, geralmente é uma medicação bem tolerada. Então, vamos agora para algumas questões. Marque a alternativa correta. A presença de anel corneano de Kayser-Fleisch é característica de doença de Wilson. Então, anel de Kayser-Fleisch, doença de Wilson. Lembrar que quase 100% dos pacientes com doença neurológica têm anel de Kayser-Fleisch. 50% dos pacientes com doença hepática têm anel de Kayser-Fleisch, que é deposição de cobre na córnea. Com relação à doença de Wilson, marque a alternativa correta. Observe-se aumento do nível sérico de ceruloplasmina. Pelo contrário, na doença de Wilson a gente tem redução dos níveis de ceruloplasmina. Há uma incapacidade da metalotioneína em transportar cobre? Não, nós temos a metalotioneína, ela é produzida normalmente pelo fígado, não temos nenhuma alteração. As manifestações clínicas resultam dos efeitos tóxicos do cobre e afetam basicamente fígado, cérebro e sistema muscular? Não, o sistema muscular ele não é acometido. Há uma deficiência da proteína ligada à eliminação biliar de cobre? Sim, então nós temos a mutação do gene ATP7B, que é responsável pela produção dessa proteína. Essa proteína ela é importante para o transporte do cobre do fígado para a via biliar e também para colocar o cobre na ceruloplasmina, para a formação da ceruloplasmina. O achado do sinal da face do panda gigante na ressonância magnética é sugestivo de doença de Wilson. Então lembrar, comprometimento dos gânglios da base, do tálamo e o sinal da face do panda gigante, que é sugestivo da doença de Wilson. A patogênese da doença de Wilson caracteriza-se por incapacidade da metalotioneína transportar cobre? Não, lembra da ceruloplasmina, que é o transportador do cobre. Aí na doença de Wilson a gente tem redução da ceruloplasmina. Aumento do nível sérico de ceruloplasmina? Pelo contrário, redução da ceruloplasmina. Deficiência da proteína ligada à eliminação biliar do cobre? Pronto.
deficiência, né, mutação genética do gene ATP7B, com comprometimento da produção dessa proteína ATP7B, que compromete tanto a ligação do cobre para a formação da ceruloplasmina, como compromete a eliminação biliar do cobre. Excesso de cobre na alimentação? Não, é um distúrbio genético onde a gente não consegue excretar o cobre pela via biliar e nem colocar o cobre na ceruloplasmina. A doença de Wilson é um distúrbio hereditário consequente ao acúmulo de cobre no fígado e deficiente da seguinte proteína plasmática. Então, pelo fato da gente não conseguir colocar o cobre na ceruloplasmina, a gente vai ter diminuição da ceruloplasmina. A doença de Wilson é uma desordem autossômica recessiva de sobrecarga de cobre. Sobre o seu tratamento, considera as alternativas abaixo. A penicilamina é um quelante de cobre e age aumentando a excreção renal? Sim, tanto ela como o trientine, eles agem aumentando a excreção renal de cobre. Os sintomas neurológicos da doença de Wilson podem piorar com o início do tratamento com a penicilamina? Com certeza. Então, os dois quelantes que a gente tem, os dois podem causar piora da doença neurológica. O zinco é um quelante de cobre com a propriedade de aumentar a excreção renal? Não, lembra, o zinco ele diminui a absorção intestinal de cobre e ele aumenta a produção da metalotioneína no fígado. A terapia combinada de zinco e penicilamina tomados no mesmo horário demonstrou redução da cupremia maior que a monoterapia? Não. Então, 1 e 2 são verdadeiras. Vilma, 14 anos, admitida na emergência pediátrica com icterícia, então doença hepática, dor abdominal, hepatomegalia, torpor, falta de coordenação motora, um distúrbio neurológico também, distúrbio na fala, alteração neurológica e anéis de Kaiser-Flesch. Então tem doença hepática, doença neurológica e anéis de Kaiser-Flesch. O plantonista imediatamente deu o diagnóstico após receber o resultado apresentado em uma das opções. Então, qual seria o exame que a gente vai pedir? A gente pede geralmente ceruloplasmina, que vai estar diminuída, cobre urinário, que vai estar aumentado, geralmente maior que 100, mas se for maior que 40 já é sugestivo de doença de Wilson, e vamos ter também o anel de Kaiser-Flesch. Então, sexo masculino, 34 anos. Então, a doença de Wilson, só para lembrar, ela comete tanto homens como mulheres, tá? Homens geralmente têm mais doença neurológica e mulher mais doença hepática. Foi internado apresentando história de astenia e icterícia há 15 dias, aumento do volume abdominal e nos últimos dias gengivorragia. Em sua história familiar, referia que 2 de seus irmãos faleceram com quadro de cirrose, então doença hepática familiar, né? Ao exame físico, estava ictérico, com sinais de maciez móvel abdominal, então ascite, e flapping presente, sintomas sugestivos de cirrose, insuficiência hepática. Laboratório, então alteração da coagulograma, albumina diminuída, bilirrubina aumentada, TGP alta, sorologias para hepatite negativas, FAN e antimúsculo liso negativo, ceruloplasmina baixa, ou menor que 20, cobre urinário maior que 1000. Só faltou aí o anel de Kaiser-Flesch. Então, qual seria o mecanismo fisiopatológico, né? A excreção biliar de cobre está diminuída, que é o achado típico, né, fisiopatológico da doença de Wilson. Então, a gente tem um comprometimento da ATP7B e a gente não consegue excretar adequadamente o cobre pela via biliar, assim como não conseguimos colocar o cobre na ceruloplasmina para formar ceruloplasmina. Por isso a gente vai ter ceruloplasmina baixa, cobre urinário alto e anéis de Kaiser-Flesch. A doença de Wilson caracteriza-se por ser uma doença rara causada pela obstrução mecânica das vias hepáticas? Não, a gente tem um comprometimento na excreção do cobre. Um erro inato do metabolismo que causa maior absorção de ferro? Não, a gente já está falando de hemocromatose. Uma doença hereditária autossômica recessiva causada por deficiência no transporte de sais biliares dos hepatócitos? Não, comprometimento do transporte do cobre. Uma doença hereditária autossômica recessiva causada por deficiência no transporte de cobre dos hepatócitos para o bile? Com certeza, então essa é a correta. Um erro inato do metabolismo que causa menor absorção de ferro? Não tem nada a ver com ferro. Em relação à doença de Wilson, assinale
a alternativa correta. Para o diagnóstico, utiliza-se dosagem de ceruloplasmina e pesquisa do anel de Kaiser-Fleischer? Com certeza, faltou aqui só o cobre urinário. Então, paciente de 23 anos apresenta um quadro progressivo de tremor vocal e dos braços, esse último limitando algumas de suas habilidades. Ao exame mostrava hipotonia, tremor apenticular, discreta incoordenação, então sintomas neurológicos, a palpação do abdômen, hepatoesplenomegalia, então tanto o baço como o fígado aumentados, e havia discreta redução das plaquetas, provavelmente o baço aumentado, levando ao hiperesplenismo e aumento, né, da morte das plaquetas. Bilirrubina alta, então doença hepática. Qual deve ser a sua hipótese e a próxima medida diagnóstica? Então, hipótese, doença de Wilson, sintomas neurológicos e sintomas hepáticos. Quais são os exames que a gente pode pedir? Ceruloplasmina, cobre urinário e a pesquisa do anel de Kaiser-Fleischer. Tá? Então, que na resposta seria doença de Wilson e ceruloplasmina que vai estar diminuída. Então, lembrar, doença de Wilson é uma doença autossômica recessiva relacionada a uma mutação no gene ATP7B. Esse gene é responsável pela proteína, né, ATP7B, que vai atuar no fígado, colocando o cobre na ceruloplasmina e excretando o cobre pela via biliar. A partir do momento que você não tem a formação adequada dessa proteína, você não consegue excretar o cobre pela via biliar, esse cobre vai se acumular no fígado, causando doença hepática. Além disso, você não consegue colocar o cobre na ceruloplasmina para formar a ceruloplasmina, então esse cobre você vai ter um aumento do cobre livre. Esse cobre livre, então, ele vai ser transportado pelo organismo, se depositando em outros locais. Então, a doença de Wilson ela vai se manifestar principalmente por doença hepática, neurológica e psiquiátrica, mas você pode ter alterações renais, síndrome de Fanconi, doença articular, hemólise e até mesmo cardiomiopatia por depósito de cobre no coração. O diagnóstico, a gente vai pedir ceruloplasmina que vai estar baixo, menor que 20, cobre urinário que vai estar alto, maior que 40, mas na maioria dos casos a gente tem cobre até maior que 100 e presença de anel de Kaiser-Fleischer. Está na dúvida? Faz biópsia ou teste genético. Biópsia, confirma, é o padrão ouro. Quando a gente encontra maior que 250 microgramas por grama por quilo de peso seco, por grama de peso seco. Tratamento, a gente pode usar, então no exame de imagem a gente tem a face do panda na ressonância, o comprometimento dos gânglios da base e do tálamo, e o tratamento é feito com quelante, que a gente tem a D-penicilamina e o trientine. Hoje a gente usa mais o trientine por causa dos efeitos colaterais da D-penicilamina, e temos o zinco que a gente pode associar com os quelantes, ou às vezes nos casos mais leves usar apenas o zinco. E lembrar que os quelantes, D-penicilamina e trientine, eles podem causar piora dos sintomas neurológicos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Abraço!